O executado mora de aluguel e, no curso de uma ação de execução, adquire um imóvel residencial. Ele tem direito ao benefício da impenhorabilidade do bem de família? Está protegido em relação a isso? E se um executado que tem um único imóvel residencial, ele pode, no curso de uma ação de execução, vender esse imóvel residencial? Essa é a nossa lição prática jurídica do dia, lição de número 99 de um total de 365. Como você sabe, diariamente eu posto aqui um conteúdo voltado a ter uma lição prática jurídica que vai aí auxiliar você a vencer a demanda do processo de conhecimento ou até mesmo obter sucesso na defesa do executado. E hoje vamos falar sobre isso, sobre execução e sobre defesa do executado. O devedor, que mora de aluguel durante a ação de execução e no curso dessa ação adquire um bem para moradia. Esse bem, ele terá o efeito de ser impenhorável por força da Lei 9.009 de 90, 8.009, Lei 8.009 de 90. Muito bem. A situação aqui foi conhecida pelo STJ. Primeiro ponto, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, nos termos do artigo 1º da Lei 8.009 de 90, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas situações previstas na lei. O artigo 3º excepciona a impenhorabilidade do bem de família. Claro, aqui a ideia da lei é amparar a Constituição Federal e proteger o executado quanto ao seu direito social de moradia. A lei protege a moradia como um direito fundamental. Em decorrência disso, o imóvel residencial é impenhorável. Muito bem, estamos numa situação em que a ação de execução está sendo processada e esse executado não dispõe de patrimônio. Inclusive, não tem nem mesmo uma residência, que seja de sua propriedade. Ele vive de aluguel. E no decorrer da ação de execução, ele adquire um imóvel residencial. Ao adquirir esse imóvel residencial no curso de uma ação de execução, a lei protege esse bem considerando ele também impenhorável? O STJ entendeu que sim, a impenhorabilidade existe, ainda que o bem seja adquirido no curso da ação de execução. Claro, o executado adquiriu o imóvel, a casa própria, e passou a morar nesse imóvel. Se ele passou a morar nesse imóvel com o seu núcleo familiar, o imóvel se torna impenhorável, ainda que tenha sido adquirido no curso da ação de execução. E o STJ já analisou também outra situação, que é a seguinte: o executado não tinha bens durante a execução, nem era proprietário de imóveis. Ele vivia, portanto, de aluguel. E o que foi adquirido no curso da ação de execução pelo executado foi um terreno, onde esse terreno será destinado à moradia futura do executado. Ainda assim, quando não há um imóvel já construído, uma residência, melhor dizendo, já construída nesse imóvel, há apenas um terreno cuja unidade habitacional é um projeto do futuro ou está em fase de construção para fins de residência. Ainda assim, esse terreno será impenhorável, será protegido pela impenhorabilidade por dívidas, por se considerar antecipadamente um bem de família. O RESP 1.960.026 de São Paulo, relatoria ministro Marco Buzzi, julgamento do dia 11/10/2022, informativo 753 do STJ, é nesse sentido. O STJ considerou que o imóvel adquirido
para o escopo de moradia futura, ainda que não esteja a unidade habitacional pronta por estar em etapa preliminar de obra, sem condições para qualquer cidadão nela residir, fica excluído da constrição judicial da penhora, uma vez que a situação econômica financeira vivenciada por boa parte da população brasileira evidencia que a etapa da construção imobiliária muitas vezes leva anos de árduo esforço e constante trabalho para sua concretização para fins residenciais próprios ou para obtenção de frutos civis voltados à subsistência e moradia em imóvel locado. Então, portanto, esse bem também será considerado impenhorável. E, por fim, uma última situação, que é aquela em que o executado ele é proprietário apenas do seu imóvel residencial. E, portanto, já foi reconhecido na ação de execução que aquele bem é impenhorável. É possível que o executado, no curso da ação de execução, em que ele só tem aquele bem, o imóvel residencial e, portanto, impenhorável, é possível que ele venda esse bem durante a ação de execução? Isso configura fraude à execução se ele vender esse bem? Olha só, o STJ também já analisou essa questão e decidiu o seguinte: o fato do bem ser impenhorável não retira do executado proprietário o seu direito de disponibilidade sobre o bem. Ele tem o direito de dispor do bem, de alienar esse bem no curso da ação de execução. E ainda que ele faça isso, não haverá fraude à execução. Apesar desse executado ser insolvente, não haverá fraude à execução, porque esse bem que foi alienado é impenhorável. E é impenhorável por força da Lei 8.009 de 90, que protege a unidade residencial do devedor. Bom, se esse imóvel não poderia ter sido penhorado, por ser impenhorável, imóvel residencial, a venda dele durante a ação de execução não pode constituir fraude à execução, porque a fraude à execução tem como efeito a declaração de ineficácia da venda em favor do terceiro adquirente. E se o juiz declarar ineficácia à venda, o credor não vai poder penhorar esse bem, porque o bem é impenhorável. E se o bem é impenhorável, não tem fraude. Então, a ideia do STJ é nesse sentido, não há fraude, ainda que esse executado seja insolvente ou aumente a sua insolvência com essa venda do bem imóvel residencial durante a ação de execução. Mais que isso ainda, o STJ considerou também que esse bem impenhorável ele não configura fraude à execução, pode ser alienado, e há entendimentos que o produto da venda do imóvel residencial durante a execução, o produto da venda também é impenhorável, o dinheiro arrecadado com a venda, se for destinado à moradia do executado, ou esse dinheiro for destinado à compra de um outro imóvel onde será a residência do executado. Então, além de não configurar fraude à execução, o produto da venda, o dinheiro, também pode ser considerado impenhorável se ele for destinado ao pagamento de um aluguel, moradia do executado, mínimo existencial, direito social à moradia, ou se ele for para adquirir um outro bem para residência. Esse outro bem também seria impenhorável. É isso, essa é a nossa lição prática jurídica do dia. Até a próxima.